Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Esta é a aliança dos servos do Senhor. Eu tomo a escritura que se encontra no livro de Isaías, capítulo 54, versos 15 e 17, para a nossa meditação nesta manhã. Isaías 54 é um dos capítulos mais consoladores das Escrituras. Depois de anunciar o servo sofredor de Isaías 53, o Senhor Jesus Cristo, Deus revela as bênçãos reservadas para aqueles que pertencem à sua aliança. O cenário muda da cruz para a restauração, do sofrimento à esperança. Entretanto, Deus não promete uma vida sem conflitos. Pelo contrário, Ele declara que poderão vir a juntar-se contra ti. Isso significa que a oposição é uma possibilidade real. O povo de Deus enfrentaria inimigos, perseguições e acusações. Observe, porém, um detalhe: mas não será por mim. Nem toda batalha que chega à sua vida foi enviada por Deus. Há ataques provenientes da inveja, da maldade humana, da ação satânica e das consequências de um mundo caído. Deus deixa claro que nem toda oposição possui a sua aprovação. José foi vendido pelos seus irmãos, Daniel lançado na cova dos leões, os 3 hebreus enfrentaram a fornalha, Paulo sofreu perseguições constantes, e em nenhum desses casos Deus havia abandonado os seus servos. Há uma diferença enorme entre Deus permitir uma prova e Deus ser o autor da injustiça. A primeira verdade é esta: a presença de um inimigo nunca significa a ausência de Deus. Às vezes, pensamos que, se Deus está comigo, ninguém deveria se levantar contra mim. Mas Isaías afirma exatamente o contrário. Eles podem se levantar contra mim, contra você. O que não podem é vencer aquilo que Deus decidiu preservar. Jesus disse: no mundo tereis aflições. João 16:33. Ele não disse talvez, ele disse tereis. Mas ele completou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O cristão não vive pela ausência de guerras, vive pela presença do general. E a segunda verdade é esta: quem luta contra um servo de Deus, acaba lutando contra os propósitos de Deus. E o versículo continua: quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Não significa que todo inimigo morrerá imediatamente. Significa que nenhuma conspiração conseguirá destruir aquilo que Deus resolveu estabelecer. É bem verdade, o profeta disse nas eras que aquilo em que Deus tem posto o coração, fatalmente é o que Satanás tentará destruir. Amã tentou exterminar os judeus. Herodes tentou matar Jesus. Os sacerdotes tentaram calar os apóstolos. Todos fracassaram. Não porque eram fracos, mas porque Deus era maior. Mombrana ensina diversas vezes que nenhum poder do inferno pode impedir o cumprimento do programa de Deus para os seus eleitos, quando eles permanecem na palavra. Que conforto isso traz! Talvez hoje existam pessoas falando contra você. Talvez existam portas fechadas,
Talvez haja acusações, mas Deus não mede sua fidelidade pela opinião das pessoas. Ele mede sua fidelidade pela sua própria palavra. O versículo 16 acrescenta algo surpreendente. Eis que criei o ferreiro. O próprio Deus diz que criou o homem que fabrica a arma. Depois afirma que também criou o assolador, ou seja, nada foge ao seu domínio. Até aquilo que parece ameaçador continua debaixo da soberania divina. Satanás precisou pedir permissão para tocar em Jó. Os demônios pediram autorização para entrar nos porcos. A tempestade obedeceu à voz de Cristo. Nada escapa ao governo do Senhor. Há uma frase memorável que resume essa verdade. A arma pode ser forjada no fogo da terra, mas o seu limite já foi estabelecido no céu. Quando entendemos isso, deixamos de viver dominados pelo medo, porque o medo cresce quando esquecemos quem está no controle. Agora, no versículo 17, contém uma das promessas mais conhecidas de toda a Bíblia. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Observe que Deus não disse que a arma não seria preparada. Ele disse que ela não prosperaria. Existe uma grande diferença. O inimigo pode preparar armadilhas, pode levantar acusações, pode tentar destruir sua reputação, sua família ou sua fé. Mas existe um limite que ele não poderá ultrapassar sem a permissão de Deus. A arma pode existir, a batalha pode acontecer, mas o resultado final pertence ao Senhor. Outro detalhe importante é que Deus também fala sobre a língua. Nem toda arma é de ferro. Algumas são palavras, calúnias, mentiras, julgamentos injustos. Quantas pessoas já sofreram mais por causa da língua de alguém do que por qualquer outra perseguição? Mas Deus promete: toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso não significa responder com vingança. Significa que a própria verdade de Deus desmascarará a mentira. A justiça do Senhor prevalecerá. E o versículo termina dizendo: esta é a herança dos servos do Senhor. Não é um privilégio para alguns poucos. É uma herança para todos aqueles que pertencem ao Senhor. Nossa segurança não está na nossa força, na nossa inteligência ou nos nossos recursos. Nossa segurança está na fidelidade de Deus. Por isso, quando surgirem ataques, não viva dominado pelo medo. Permaneça firme na palavra. Continue orando. Continue obedecendo. Porque as armas podem ser forjadas, mas a vitória já foi prometida por aquele que nunca falhou. Toda ferramenta levantada contra ti não prosperará. Observe que Deus não promete que as armas não seriam fabricadas. Ele promete que elas não prosperariam. Existe uma diferença enorme. O inimigo pode construir a arma, mas Deus controla o resultado. A palavra prosperará traz a ideia de ter êxito, alcançar o objetivo, produzir o efeito desejado, ou seja, a arma pode ser verdadeira, o ataque pode acontecer, a perseguição pode ser intensa, mas não cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Foi exatamente isso que aconteceu com José. A prisão foi uma arma, mas tornou-se o caminho para o palácio. A cruz foi a maior arma do inferno, mas tornou-se
o maior triunfo do céu. Satanás imaginou vencer a Cristo. Na verdade, apenas abriu a porta da redenção. É por isso que Paulo escreveu: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nem tudo é bom, mas Deus faz tudo cooperar para o propósito maior. Imagine um arqueiro extremamente habilidoso. Ele prepara o arco, escolhe a melhor flecha, calcula a direção, solta a corda. Mas, exatamente no caminho da flecha, um escudo invisível a intercepta. A flecha foi lançada, o alvo existia, o arqueiro tinha a intenção, mas nunca alcançou o objetivo. Assim são muitos ataques espirituais. O inferno prepara, o mundo aponta, as pessoas lançam, mas Deus já colocou um escudo antes que a flecha chegasse. Como diz o Salmo 91, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. O profeta desta era dizia que Satanás é um blefe. Ele faz muito barulho para convencer o crente de que já venceu. Mas, quando o cristão permanece firme na palavra, o inimigo descobre que sua arma perdeu toda a eficácia. A vitória nunca esteve na intensidade do ataque, sempre esteve na fidelidade da promessa. Talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje. Existe uma arma apontada para sua família, talvez contra o seu casamento, talvez contra seus filhos, talvez contra a sua saúde, talvez contra o seu ministério. O diabo quer que você olhe para a arma, mas Deus manda olhar para a promessa, porque a arma é temporária, a palavra é eterna. Há pessoas que nunca sofreram violência física, mas carregam cicatrizes produzidas por acusações, calúnias, críticas e falsas testemunhas. O inimigo sabe que se não puder destruir você pela força, tentará te destruir pela reputação. Por isso, Deus menciona a língua. O significado da expressão, a palavra língua, nesse contexto, representa toda forma de acusação levantada contra o povo de Deus. Não se refere apenas à conversa cotidiana. Fala de julgamentos, processos, condenações morais e tentativas de desacreditar alguém diante dos outros. Ou seja, pessoas tentarão fazer parecer que estão certas, usarão argumentos, convencerão outros, levantarão suspeitas, mas Deus declara que a sentença final não pertence aos homens, pertence a Ele. A maior arma de Satanás é a acusação. A Bíblia chama Satanás de acusador dos irmãos. Apocalipse 12:10. Ele acusa diante de Deus, acusa diante das pessoas e, principalmente, acusa dentro da mente do próprio cristão. Quantos servos de Deus vivem derrotados, não por causa do pecado presente, mas por causa da culpa do passado? O inimigo sussurra: você não serve, você nunca vai mudar, Deus desistiu de você. Mas a palavra responde: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. A voz do acusador nunca será maior do que a voz do justificador. Conta-se que um homem espalhou penas ao vento para difamar um vizinho. Depois, arrependido, perguntou a um sábio como poderia desfazer o mal. O sábio respondeu: vai e recolha todas as penas. O homem disse: é impossível, o vento já as levou. O sábio respondeu: assim também são as palavras. Depois de lançadas, você não controla mais onde elas chegam. Por isso Deus leva tão a sério o poder da língua, mas Ele também promete defender aqueles que são injustiçados e atacados.
O irmão Brana frequentemente dizia que o verdadeiro crente não precisa defender a si mesmo, deve permanecer firme na palavra e deixar que Deus seja o seu defensor. Ele lembra que Moisés não precisou responder a cada crítica de Corá. Deus mesmo interveio. Daniel não discutiu com seus acusadores, continuou orando. Jesus permaneceu em silêncio diante de muitas falsas acusações, porque sabia que o Pai julgaria com justiça. Nem toda acusação merece resposta. Algumas merecem apenas confiança em Deus. Talvez hoje exista alguém falando contra você, levantando histórias, questionando seu caráter, tentando destruir sua credibilidade. A vontade da carne é responder imediatamente, mas Deus ensina outra postura. A verdade não precisa gritar. Ela permanece de pé quando a mentira já caiu. Quem vive para agradar a Deus não pode viver escravizado pela opinião dos outros. O versículo termina com uma declaração extraordinária. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. É bem verdade que nenhum de nós gosta de lutas, provas e aflições, mas todos esses ventos servem apenas para nos levantar mais alto. É como uma pipa. Quanto mais venta, mais ela sobe. E eu compararia também o eleito, o Filho de Deus, com a águia, que atravessa a tempestade voando acima das nuvens. Enquanto outras aves procuram o abrigo, a águia usa a própria tempestade para subir mais alto. Assim também, Deus transforma as lutas dos seus filhos em instrumentos para levá-los a uma fé mais profunda. Talvez hoje existam armas sendo preparadas contra você. Talvez existam palavras tentando destruir sua paz. Talvez haja situações que parecem impossíveis de vencer. Mas Isaías nos lembra de uma verdade eterna. As armas podem ser preparadas. As línguas podem se levantar, os inimigos podem conspirar, mas nenhuma dessas coisas decide o destino de um servo de Deus. Quem decide o destino de um servo é o Senhor. E se ele declarou que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, então essa promessa continua firme, porque Deus nunca perdeu uma batalha. E não é agora que ele vai começar a perder. Nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, depende da hora que você vai ouvir essa reflexão, Deus está chamando homens e mulheres para descansarem em sua promessa. Talvez você tenha vivido olhando para a arma e esquecido de olhar para o Deus que controla todas as coisas. Hoje, entregue novamente sua vida ao Senhor. Renove sua confiança na sua palavra. Permaneça fiel, mesmo quando não entender o caminho, porque as heranças dos servos do Senhor não é viver sem lutas, é atravessar todas elas, sabendo que Deus já decretou a vitória final. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.